paz do Senhor, meu amado, bem-vindo de volta à nossa escola bíblica. Nós estamos estudando ainda o Evangelho de Lucas. Então pega o seu caderno de estudos, pega a sua Bíblia, ora ao Senhor, pede a Ele discernimento, entendimento, conhecimento, sabedoria. Pede a Ele proteção para que nós possamos desvendar dos seus mistérios. Hoje nós fechamos com este vídeo o ministério de Jesus na Galileia. A partir do próximo vídeo nós já vamos estudar a ida de Jesus para Jerusalém. Nós continuamos o nosso estudo quando da multiplicação dos pães. Esta história está sendo contada no capítulo 9, do verso 10 até o verso 17. Jesus ele vai se retirar para pregar, para falar, para curar, enfim, para fazer o seu ministério num deserto que tinha perto de Betsaida. Betsaida, se o amado observar aqui no gráfico, no mapa, você vai ver então o Mar da Galileia, as cidades que haviam em torno do Mar da Galileia, e uma destas cidades é Betsaida. Betsaida era uma povoação de pescadores que ficava aqui, a nordeste do Mar da Galileia, alguns quilômetros da cidade de Cafarnaum, que nós citamos várias vezes. Esta era a cidade natal de Pedro, de André e de Felipe. E ele vai para, então, uma região que era mais deserta. Deserta no sentido de que não tinha aldeia, de que não tinha moradores, muitos moradores por perto, enfim, uma cidade que estava mais desabitada. E quando ele vai para lá, uma multidão o segue. Esse lugar era um local onde não tinha comida. E aí Jesus se prolonga pregando, conversando, ensinando, fazendo o seu ministério. E os seus discípulos então dizem a ele que já está tarde, que ele despeça as pessoas para que as pessoas possam ir até uma aldeia mais próxima antes do fim do dia, para que se alimentem. E Jesus diz aos discípulos para que eles mesmos deem de comer a este povo. O problema é que não tinha de onde tirar esse alimento todo. Um dos discípulos diz, olha, nós só temos aqui 5 pãezinhos, 2 peixinhos, é a única coisa que podemos encontrar por aí. Jesus, então, pede esse material, esse alimento, e pede para que as pessoas sejam divididas em grupos de 50. O pão era um pão de cevada, era um pão feito não de trigo, mas de um alimento que era alimento típico dos pobres. E aí estes 5 pães e estes 2 peixinhos foram então divididos. Jesus abençoa o alimento, ora, olhando aos céus, e ele divide esse alimento para que dê para alimentar mais ou menos 5.000 homens, o que daria mais ou menos uns 200 denários, segundo a conta dos próprios discípulos, mais ou menos 200 denários para alimentá-los. O denário, vocês lembram, amados, é o valor de um dia de trabalho. Então, enquanto Jesus cortava o pão, ele fazia a oração, agradecendo a Deus, dando graças a Deus pelo alimento. E aí ele manda distribuir por aqueles grupos de 50 pessoas, de 50 em 50. E à medida que ele vai dividindo e não para mais de dividir, e o alimento vai sendo dividido, até que as pessoas comem, diz a Bíblia, que as pessoas comem à saciedade. O que quer dizer isso? Elas não comeram um pouquinho de pão, elas comeram
elas se alimentaram propriamente dito. E a palavra diz que sobram 12 cestos. Muitos dos estudiosos, eles fazem uma referência a esses 12 cestos em relação às 12 tribos. Tá? Isso nós não temos certeza, a gente não tem como explicar, não há uma razão dita pela palavra porque foram exatamente 12 cestos. Então, muitos estudiosos veem nisso, né, uma ligação com as 12 tribos de Israel. As antigas, né, que agora na época de Jesus, né, muitas delas haviam desaparecido por conta do cativeiro da Assíria. Logo em seguida, a partir do verso 18, nós vamos ter a confissão de Pedro. E Jesus pergunta qual é a opinião, o que as pessoas acham a respeito dele, o que a multidão que está seguindo Jesus pensa a seu respeito. E aí os discípulos dizem, olha, alguns dizem que é João Batista, outros dizem que é Elias que voltou, outros dizem que é algum outro profeta que apareceu. Né? E Jesus pergunta quem eles acham que Jesus é, quem os discípulos acham que Jesus é. Essa conversa ela está transcrita também em Marcos e Mateus. Lá em Marcos e Mateus, os dois evangelistas dizem que essa conversa aconteceu próxima de Cesareia de Filipe, uma Cesareia que era para diferenciar as Cesareias, esta era a chamada Cesareia de Filipe, perto do Monte Hermon. E este era um território pagão. Né? Ele foi construído por Herodes Filipe, por isso que ela é chamada Cesareia de Filipe, no ano 2 a.C., e que ela recebe o nome de Cesareia porque ela foi dada em homenagem a Augusto César. Então, Cesareia de Augusto César, de Filipe, por causa de Herodes Filipe, o seu construtor. Então, veja que Jesus pergunta, e quem vocês acham que eu sou? E aí, Pedro é que fala que é o Cristo de Deus, isto é, o Messias, Christus ou Messias, o Mashiach, né, é o ungido, aquele que haveria de vir, aquele pelo qual o povo estava esperando. Né? E é engraçado que Jesus ele só admite essa posição de Messias quando o seu ministério já estava praticamente no fim. Por que ele não permite isso antes? Porque a opinião das pessoas poderia gerar mal entendido. Como assim mal entendido? Porque o Messias que eles estavam esperando, o ungido, o Christus que eles estavam esperando, era uma figura política, era uma figura militar. E Jesus não veio como uma figura política, como um militar, como um guerreiro. Ele veio como filho de Deus, como filho do homem. Ele veio para trazer salvação. Então, a missão dele era espiritual e não militar. E o que significava ser o Messias? Em verdade, eles tinham uma ideia de Messias muito errada. Então, coube a Jesus, durante o seu ministério, trazer para eles a razão exata, o motivo exato, a realidade de ser um Messias. Ser o Messias significava padecer, sofrer, ser rejeitado,
ser rejeitado pelos anciãos, ser rejeitado pelos sacerdotes, ser rejeitado pelos escribas, pelos fariseus, saduceus, enfim, ser rejeitado pela nata, pelo governo, por tudo aquilo que era religioso e aceito naquele tempo, até ser morto. E isto se dava também para os seus seguidores. Ser seguidor do Cristo era negar-se, era morrer para o modo de vida que eles conheciam e iniciar um modo de vida diferente. Um modo de vida que eles não estavam entendendo ainda, que eles só iriam entender lá depois do Pentecostes. Era necessário tomar a cruz, era necessário passar por sofrimentos. Todos os seguidores de Cristo, não só naquela época, mas depois dela, e inclusive nos nossos dias, todos esses seguidores, eles devem se negar, eles devem imitar o comportamento, a obediência de Cristo, de tomar a cruz, de padecer todos aqueles sofrimentos que ele deveria padecer. Em outras palavras, e resumindo, o que significa ser Messias? Significa passar pela cruz. E depois de passar pela cruz, aí sim viria a ressurreição no terceiro dia. As explicações, os fundamentos agora são dados por Jesus. Salvar-se significa buscar obter o melhor da vida para si mesmo. Isto vai levar à perda do mais importante. Perdendo a vida por amor a Cristo, eles obteriam salvação, que é maior do que a própria vida. Nenhum bem material, status, riqueza compensa a perda da própria pessoa e a sua vida eterna. Eles entrariam na vida que é vida de verdade, que é a vida eterna. A vida lhes será dada para gastar com os outros, cuidar dos outros, até que Jesus viesse, voltasse. E Jesus viria, sim, viria em glória, na glória do Pai. Ele fala aqui de dias vindouros, no final dos tempos, quando tudo estivesse consumado e o reino de Deus houvesse chegado à terra, depois que ele fizesse aquilo que era necessário fazer pelo seu ministério, através do seu ministério, que era a morte para salvar-nos, para libertar-nos. Logo depois, acontece a partir do verso 28 até o verso 36, Jesus pega um grupo menor dentre os 12, então haviam os discípulos, haviam um grande grupo de pessoas que seguia Jesus, haviam os discípulos, os apóstolos, os mais chegados, também chamado de os 12, e dentre esses 12 haviam 3 principais que estavam sempre com Jesus, ou seja, vira e mexe quando se fazia um grande milagre, quando se acontecia alguma coisa, era Pedro, João e Tiago que estavam junto com ele. E então Jesus pega Pedro, João e Tiago e eles sobem num monte chamado Monte da Transfiguração, que tradicionalmente era o Monte Tabor, mas que imagina-se o mais provável seria o Monte Hermon. Tabor é uma colina que fica na Galileia, a uma distância de mais ou menos 17 quilômetros do mar da Galileia, no leste de Jezreel. E ele não é muito alto, ele deve ter quase 600 metros de altitude, 570 e poucos metros de altitude. O Monte Hermon, ao contrário, ele fica perto da cordilheira, nas colinas de Golã.
E ele chega a ter quase 3.000 metros de altitude, 2.800 metros de altitude. Então veja, pode ser o Tabor, mas pode ser também o Hermon. Tradicionalmente, as pessoas falam que é o Tabor. E ali ele começa a orar. E durante esta oração acontece a chamada transfiguração. Na transfiguração, ele muda a aparência do rosto de Jesus e da roupa de Jesus. Então ele se transfigura. E é nesse momento, então, que os discípulos, os três, eles veem que junto com ele está Moisés. Quem é Moisés? Moisés é o legislador, é um dos grandes personagens do Antigo Testamento. Ele é o legislador, foi quem tirou o povo do Egito e levou quase até a Terra Santa, né? Ele só não entrou, ele não foi permitido entrar. E junto com Moisés estava também Elias. Quem era Elias? Elias era o grande profeta do Antigo Testamento. Então nós vemos aqui um legislador, um profeta e Jesus. Os três estavam conversando. Mas eles estavam conversando sobre o quê? Eles estavam conversando sobre a morte de Jesus que iria acontecer dali a alguns dias em Jerusalém. Esta morte já estava de conhecimento de Moisés quando ele era vivo e já era também de conhecimento de Elias quando ele era vivo. Ou seja, esta morte já estava prefigurada, ela já estava determinada, já haviam profecias sobre esta morte. E ali os três conversando, né? E aí Pedro, como não tinha o que falar, ele tinha que falar alguma coisa e ele sugeriu, então, construir tendas. Vamos observar aqui o despreparo dos discípulos. Nós estamos diante de um acontecimento absolutamente maravilhoso. Moisés e Elias conversam com Jesus sobre o ápice, sobre o clímax de todo o seu ministério. E aí Pedro só conseguiu pensar em fazer uma tenda. Quer dizer, isto era material demais numa situação que era absolutamente espiritual. É claro que Deus interviu. Ele interviu e aí uma nuvem os cobre e uma voz sai da nuvem. A nuvem, ela é sempre associada com a presença de Deus. Nesta nuvem, uma voz disse: "Este é o meu filho, o meu eleito, a ele ouvi." Então veja, Deus escolhe, nomeia Jesus para o maior dos ministérios. Ali estava quem era maior do que Moisés, ali estava quem era maior do que Elias. Ali estava o Filho de Deus. E aí eles se calam com absoluto temor, né? Porque Deus falou. Eles estavam entendendo tudo errado. Logo depois disso, eles descem do monte e ali eles encontram uma grande multidão. E estava acontecendo alguma coisa, porque havia comoção ali. Um homem chega para Jesus e clama a Jesus que ele cure o seu único filho. E fala que os seus discípulos não puderam fazer isso. Mas o que estava acontecendo? O menino era tomado por um espírito que o maltratava, que o jogava no chão, que quase o matava, afogado, engasgado, quase morto ele ficava. Alguns acham que era um tipo de epilepsia, mas sendo que fosse, Jesus, ele então fala, né,
e ele, antes de tudo, ele repreende o espírito imundo que está sobre o menino. Ele repreende o demônio. E com isso ele cura o menino, porque o demônio já estava largando ele no chão, ele já havia caído, já convulsionava, e Jesus chama a atenção, expulsa o demônio e o menino levanta e ele está curado. Ora, o povo via aquilo, os discípulos, poxa, mas por que nós não conseguimos, né, curar? Por que nós não conseguimos expulsar? E Jesus dá uma bronca neles. Jesus pergunta até quando ele terá que suportar esta falta de fé, esta lerdeza, esta lentidão em fazer aprender. Até que ponto ele tem que aguentar esse orgulho, essa intolerância? Até que ponto? E aí, depois disso tudo, ele retoma o assunto da sua paixão. Então ele vai precisar passar pela morte, ele vai precisar passar. Mas os discípulos estavam cegos, eles não enxergavam, eles não entendiam. Eles viam o sinal do Messias, mas eles não viam o clímax, eles não viam o final, eles não viam a melhor e mais importante parte da sua missão, que era a salvação. Os discípulos começam agora a discutir. Amados, tudo isso vai criando uma situação inacreditável. Os discípulos estão vendo as maravilhas, o poder, as curas, as expulsões, eles estão vendo tudo isso e ao mesmo tempo eles ficam discutindo questões pequenas. E aí a gente pensa, será que eles só faziam isso? Será que hoje, nós conhecendo o final da história, será que hoje nós não nos comportamos quase que da mesma forma? A gente fica preocupado com o status de cada um, com o poder de cada um, quem é quem na igreja ou fora dela, ou na sociedade, diante das coisas. Eles se preocupavam com o lugar, com o status. Jesus falava de salvação. Jesus repreende de novo, porque o povo não estava entendendo uma coisa que era muito importante. Ele coloca uma criança ao seu lado, né, representando aqui os indefesos, as pessoas sem importância. Estas são os verdadeiros. Estes, os grandes, não são os maiores porque tem nome, porque tem... Não, os maiores são aqueles humildes. A verdadeira grandeza não é a grandeza terrestre. A verdadeira grandeza é a grandeza da humildade. O teste do amor é que nós recebemos as crianças em nome de Cristo. Quando recebemos crianças, pessoas inocentes, pessoas humildes, pessoas pequenas diante da sociedade, nós estamos recebendo o próprio Cristo. E quando nós recebemos o próprio Cristo, nós recebemos o Pai. Então a verdadeira grandeza aqui não era quem estava mais perto, quem estava mais longe. A verdadeira grandeza aqui é quem fazia o serviço. Um serviço que é pequeno, que é humilde, mas que é dos mais importantes para a salvação e para a construção do reino que já havia chegado. Ora, nem bem isso passou e eles já começavam a reclamar de novo. João está reclamando que pessoas que não são do seu grupo estavam expulsando demônios em nome de Jesus. E ele queria que Jesus os proibisse. Muitos discípulos que não eram do grupo dele, que não eram dos 12, já estavam entendendo a mensagem de Jesus. E eles nem estavam ligados a esse grupo pequeno, mas eles estavam dispostos a servir a Deus em seu nome, em nome de Jesus.
Jesus não vai permitir isso. Ao contrário, ele não repreende aqueles discípulos que estavam fazendo a vontade de Deus. Ele repreende o próprio João. O orgulho, a arrogância dos discípulos fica clara aqui. Eles não aceitam ninguém fazendo a obra de Deus se não fosse um deles. Quantas vezes nós fazemos isso na nossa igreja? Quantas vezes nós nos sentimos enciumados, invejosos, porque uma outra igreja, um outro irmão ou alguém que está fora da igreja está fazendo a obra do Senhor, porque está entendendo a mensagem de Deus. Quem se opõe aos demônios em nome de Jesus deve ser bem recebido, não deve ser criticado. Quem está fazendo a obra está ajuntando com Jesus. E quem não ajunta, espalha. Amém, amados? Bons estudos.